Start our English class. Today we are going to study the use of verb with preposition. So, what are verbs with prepositions? In English, many verbs are followed by prepositions and adverbs. In some cases, these combinations are called phrasal verbs, while in other cases, they are prepositional verbs. What's the difference? Read on to find out more. What is a prepositional verb? A prepositional verb is a verb that's followed by a preposition. The meaning of these two words together is usually very similar to the original meaning of the verb. For example, to worry about, someone or something. Em resumo, a principal, característica do prepositional verb é o fato de que o verbo continua com o mesmo significado e essa preposição que acompanha esse verbo vai apenas servir de complemento. Vai depender, é claro, do objeto desse verbo, ou seja, na maioria das vezes, os verbos são verbos transitivos, são verbos que pedem um objeto, que pedem um complemento e por isso precisam de uma preposição para conectá-los. No caso, são objetos indiretos, ou seja, sempre vai ter uma preposição para conectar o verbo ao seu complemento. Temos aqui o exemplo de to worry about, que é o mesmo que ficar preocupado sobre alguém, no caso, preocupado com alguém, ou preocupado a respeito de alguma coisa, certo? Então, reafirmando, não há mudança no significado, tá? No caso, normalmente tem duas partes, ou seja, tem o verbo e o preposition. E normalmente tem um significado bem parecido. Se houver alguma mudança, é bem pouquinha, não tem uma mudança drástica. E então chegamos na parte importante, que é prepositional verb versus phrasal verb. O que são os phrasal verbs? Diferente dos prepositional, o phrasal verb é um verbo que na maioria das vezes ele tem um acréscimo de advérbio. E essa união do verbo com o advérbio faz com que esse verbo mude de significado. Ele muda totalmente do seu significado original. Então, a principal diferença entre eles é essa. Prepositional sempre mantém o significado e tem uma preposição, no caso, acompanhando, e em seguida você tem um complemento. Phrasal verb pode ter complemento ou não. Às vezes são verbos que não precisam de complemento, mas que mudam totalmente o seu significado original, formando um novo verbo. Vamos verificar aqui algum desses exemplos, de phrasal verbs, que tem também frequentemente, a separação de nouns e pronouns. Lembrando, gente, que nouns e pronouns são o quê? Substantivos e pronomes. Quando você tem o uso de um phrasal verb, às vezes acontece que você tem um deslocamento desse advérbio ou dessa partícula que está modificando esse verbo, e entre o verbo e essa partícula você pode ter um pronome ou você pode ter um substantivo. Temos aqui um exemplo muito bom. Put your jacket on, ou seja, para vestir a sua jaqueta, coloque a sua jaqueta. Só que aqui o complemento está no meio. E temos também put it on, ou seja, ao invés de você utilizar o substantivo e esse pronome possessivo, você tem aqui um pronome, com função de objeto que está entre o verbo e a partícula formadora, ok? So, prepositional verbs cannot be separated. The two words must remain together. Diferente dos phrasal verbs, os prepositionals não podem ser separados.
Temos aqui alguns exemplos. Agree with, approve of, believe in. Por exemplo, I agree with you 100%. Vamos continuar.